Gabriel, ela é um conceito ético. Também concordo. Acima de qualquer coisa, né? Acima de tudo, acima de qualquer coisa, né? A caridade é um conceito ético. Por que não teria dentro da quimbanda? Exatamente. É o que eu sempre falo. Vamos lá. Eu sou quimbandeiro, faço um caminho contrário, vou repetir, não é adversário. Eu não sou adversário de ninguém, não me interessa o cristianismo. Sabe, a gente explicou, esmiuçou porque as pessoas, se elas forem assistir até o final, elas vão entender todos os pontos, princípios e valores que a gente fez de conexão do que é caminho de mão direita, do que é caminho de mão esquerda, e quais são as ressonâncias, as contraposições. Perfeitas palavras. Sim. E aí, o que a gente entende? Olha só que situação. Isso aí vai colocar quimbandeiro para pensar, vai colocar um bandista para pensar, vai colocar todo o povo para pensar. Se os seus pais trabalhavam demais, isso aí acontece muito no Brasil, tá? Exemplo meu, meus pais, professores aposentados, e eu ficava a maior parte do tempo com os meus avós. Minha avó, católica, apostólica, romana. Ela não teve tanto contato de entendimento do que era o meu conjunto de crenças religiosas, até porque eu expliquei no vídeo que foi em 2019 que eu larguei, de fato, o culto de Umbanda, tá? Isso eu coloquei na apresentação para o pessoal entender isso. Então eu não tive tanto contato para falar sobre religião com a minha avó. Mas se hoje, eu como quimbandeiro, escutasse, tivesse a oportunidade de escutar minha avó falar: vai com Deus, meu filho, que a Virgem Maria lhe acompanhe. Sabe o que eu vou falar para ela? Eu falaria: amém, vó, a senhora também. Eu não vou ser menos quimbandeiro por causa disso. De jeito nenhum. Isso é ética, respeito. Juízo moral, entende? Ah, vó, vá. E um palavrão, essa porcaria dessa Virgem Maria, que isso? Você vai estar desrespeitando, inclusive... Que isso? Eu desrespeito a mim mesmo. A você eu desrespeito mesmo. a ancestralidade. Ancestralidade. Eu desrespeito o conjunto de ancestralidade. Então quer dizer que agora eu sou quimbandeiro, eu cultuo ancestralidade, eu vou esquecer que teve gente que teve outro conteúdo de crença no meu conjunto, no meu trabalho de quimbanda? Porque eu não cultuo só Exu e Pombagira. Exu e Pombagira são ancestrais mater do meu conceito de quimbanda hoje. Sim. São espíritos intitulados dentro de um nível cultural, tá? Com influências ao panteão tanto do povo bantu de Inquices aí para Pambuinchila, que se tornou Pombagira, que não é o correto. Então eu prefiro às vezes falar para o pessoal que eu chamo de Exu mulher. Tá. Um gênero Exu que traz a força do gênero feminino, né? E aí o Exu Orixá, que daí a gente vê aquela peça totalmente paradoxal, atemporal, né? Brincalhona. E aí você pega os espíritos desencarnados, né? Os ancestrais Exu, que são intitulados com reverenciação a uma divindade do panteão Yorubá, correto? Correto. E aí a gente tem esses entrecruzamentos da cultura Banto, da cultura Nagô, da cultura Yorubá, né? Até dos Haussás, que são os negros maometanos, o pessoal entender quem são os negros maometanos, na revolta dos maleses, se não me engano, 1858. E, voltando, eu vou desrespeitar a minha avó não está viva, mas eu vou desrespeitar a minha avó porque ela tem um conjunto de crenças? Eu não vou fazer isso. Não tem. E no mesmo sentido de ética, se eu pego um senhor de idade, eu e poucas pessoas na rua, ele tem um mal súbito, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer como ser humano, como cidadão? Eu vou ajudar. Tem que ajudar, independente de qualquer... É ético, é questão de bem de sociedade. E tem muita gente que veste preto, coloca guia de Exu e fala: eu sou ruim, eu tenho que ir atrás da igreja e fazer voto de profanação. Cara, tem algumas questões de profanação, mas ela tem um outro sentido simbólico. Simbólico dentro do nosso conceito, entre nós. A própria, vamos voltar àquele assunto do Lavey, né? Do satanismo filosófico, né? Essa questão da profanação, existe uma simbologia muito mais exatamente profunda do que simplesmente banalizar, né? Tirar um barato, ser jocoso, sabe? Não é só, existe uma crítica sobre todo o sistema magístico, né? Que é manipulado pelo seu contraponto, que é a Igreja Católica. A Bíblia Negra, a Igreja Satanista, utiliza de todos o Bispo Negro, ele faz sempre o... E tem a questão do impacto visual, né? Tem, porque... Se associa com aquelas carrancas das tribos que assustam as pessoas, né? Causam aquele impacto visual, que é justamente para fazer o quê? Para afastar. Que quem não entra dentro do conceito e não está engajado a
a enfrentar o próprio medo, o abismo mais interno. Mas você sabe quem que mais faz? recôndito da Sim. alma. Eu vou te falar uma coisa, cara. A esquerda é isso, viu? Sim. É o enfrentar os próprios medos. Exatamente. É aceitar os seus próprios instintos e respaldar e diluir eles para ter uma boa atribuição na sua atmosfera, em volta de você. Sem dúvida. Através da individualidade. Mas sabia, Gabriel, que muitas das vezes a própria cultura popular, né, ou a cultura pop, né, ela presta um desserviço. Porque você pega, por exemplo, grandes filmes, igual O Exorcista, Sim, o Exorcismo de Emily Rose. ou o próprio Exorcismo de Emily Rose. Eu quero colocar o foco no Exorcista porque vamos falar do Pazuzu. Ah, o demônio Pazuzu? Demônio desde quando? Para começar, No filme lá, o no demônio. filme, Né? que é um grande filme, Sim. né? É um excelente filme, pra né? época. Tecnicamente Teve a falando. versão do diretor também. Teve depois, mas é engraçado você pegar, por exemplo, aqueles deuses assírios, os deuses babilônicos e dar uma roupagem fenícios, dá uma roupagem totalmente demoníaca, Sim. a contraposição da figura crística. Sim. Né? Sim. Isso já é um desserviço, porque se as pessoas entendessem que a magia que é amparada por esses deuses, ela é muito mais profunda. Sim, E- a nível simbólico. Exatamente. A nível de mudança interior. Exatamente. Eu falo que a Kimbanda é de dentro para fora. E você vai enfrentar muito do que são os seus medos e angústias em determinados períodos. Por quê? Sim. Porque a densidade te leva para isso. O inconsciente do ser humano, já quando ele fala sobre densidade, ele já canaliza como ruim. Sim. E é interessante isso aí, cara. Porque eu vou te contar um segredo para todo mundo aí. Eu não gosto de filme de terror. Não gosto. Não gosto. Assim, quando eu assisto é de dia e com companhia. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que é de uma vibração tão esquisita que eles tentam manipular uma coisa que eles não têm conhecimento. Você fica, sim, entendi. sabe, tipo, poxa, mano, poxa. Fora ele tentar te pegar no susto várias vezes de propósito. É, O mas filme de terror tem isso. cara, eu prefiro mais um terror psicológico que entra dentro do labirinto da mente humana, por exemplo, exatamente. né, do que esses filmes escatológicos, né, de se masturbar com uma cruz. Tipo, é um tipo de profanação tão banalizado. São as profanações batidas. Sabe, esses metaleirozinhos que gostam de ficar queimando igreja na Noruega, sabe? Ah, cara, que preguiça desse povo, cara. bem isso. Que chatice. É importante pro pessoal saber, que nem eu falo, eu não aceito pessoas que falam eu sou quimbandeiro, então eu posso sair fazendo o que eu quiser. A quimbanda tá aí, a energia é amoral. E É amoral. pro pessoal retomar e filtrar tudo que a gente falou. Até agora, a energia é amoral, não significa que ela é imoral. A imoralidade, ela destrói o conceito do juiz moral para um bem da sociedade. A amoralidade está acima do conceito de bem e de mal. Exatamente. E a moralidade, ela faz parte dentro de um... eu estou falando de conceito religioso. E a moralidade do conceito da mão direita seja feita a vontade de Deus. E aí você entra num determinado conteúdo. Tem muito Exu que fala assim, eu não preciso de sangue para trabalhar. Mas também tem muito Exu que fala assim, eu vou trabalhar para você se você tiver merecimento. Pô, então quer dizer, você veio na Terra, você não é merecedor de nada. Então ele vai avaliar teu merecimento. Ele vai avaliar o Poderosíssimo, eu vou avaliar teu merecimento. Mas espera aí. Se um Exu, você vai para uma entrevista, eu sempre dou esse exemplo vai ser perfeito para moralidade, imoralidade e moralidade. Você chega para um Exu, uma consulta, o Exu vai abrir teu caminho para você ter um emprego. E você vai competir com mais 9 pessoas. Tá certo? Dentre essas 9 pessoas eu conceituo e aponto que um ali é católico e ele vai para uma missa e vai buscar as bênçãos dele, tá certo? E que a vontade de Deus seja feita e do universo seja feita. Dentro da nossa quimbanda, a minha vontade seja feita contanto que eu esteja dentro dos padrões da tradição e da coerência. Meu Exu, dentro do que eu cultuo e cultuado corretamente, com seriedade. Se o Exu favorece você, que é o que muito acontece, né? As pessoas pedem emprego, não é fora do saudável, não é? Elas precisam trabalhar. Precisa trabalhar. Então, aí o Exu vai lá e favorece as outras pessoas. Então ele fodeu, desculpa o perdão da palavra, ele prejudicou as outras 9, entendeu? E pode ser que dentre essas outras 9,
um deles tenha colocado foi da vontade de Deus, entendeu? Ele jogou na força do universo e eu tô jogando na força do meu próprio universo, porque o meu Exu, eu e a simbiose com o meu Exu ensina como que eu faço para alterar a realidade, porque Deus também está dentro de mim. Né? Para mim, isso é um fundamento. Zambi está dentro de mim. Isso é o meu conceito. A tradição da Quimbanda que eu professo cultua Zambi maioral, né? Exu Rei maioral, e abaixo os ancestrais. Esses ancestrais, eles têm essa simbiose justamente para que possa mudar a nossa realidade. Eu não estou nem aí para quem eu estou competindo. Eu quero mudar a realidade, eu estudo para isso, eu me esforço para isso, eu me dedico para isso, eu trato a coisa com seriedade para isso. E se eu vou favorecer um dos meus filhos, eu não estou nem aí para os outros 9 que estão competindo com ele. Essa é a verdade, esse é o caminho da mão esquerda. Eu não estou nem aí para saber qual é a história deles. Eu estou para o meu culto. Eles têm o culto deles, não tem? Então força, vence quem tem mais vontade. É assim, se ele deixa na vontade do universo dele, ele deixa falhar, o que os ocultistas falam de verdadeira vontade. A verdadeira vontade não está no universo externo, ela está no seu universo. Exatamente. A conexão dos outros 9 é falha. É uma conexão falha, deturpada, baseada em algo que já não funciona tão mais, Gabriel. Né? Por isso que é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala não tô nem aí... Não é um não tô nem aí, eu quero que se... Não é isso. Eu não tô nem aí. É que a minha vontade, a minha fundamentação foi maior. A conexão foi maior. Foi maior. Esforço, a minha contemplação da natureza, o dia certo, a lua certa, a minha força de culto. Quem faz a lição de casa direitinho? Quem faz a lição de casa direito é a mesma coisa. Pera aí. Independente, aí a gente vai entrar num conceito muito cabeça. Independente de Exu, de cristão, de quimbandeiro, de tudo... Você pode ser quimbandeiro, você pode ser católico, você pode ser muçulmano, você pode ser tudo. E se eu vou fazer um vestibular com você e você estudar mais do que eu, você vai passar no vestibular e eu não vou passar porque eu não fiz minha parte. Exatamente isso. Sua vontade foi maior, sua vontade na sua conquista intelectual foi muito maior. Então, assim, não vai ter feitiço nenhum que vai mudar porque você não fez sua parte. Não é? Mas você sabe onde funciona nas religiões proselitistas? Esse tipo de magia? Em quem detém o conhecimento da manipulação. Né? É uma pirâmide. As religiões proselitistas, elas enaltecem os seus líderes. E pode ver que todo líder de religião proselitista, ele é próspero, rico. Sim. Rico. Vamos falar... Vamos falar melhor. Ele é rico. Milionário, bilionário. Né? Todo líder de religião proselitista, fica aí para todo mundo entender o que é proselitismo, que é uma religião que impõe a sua fé como verdade para outra pessoa. Né? Todo líder de religião proselitista, ele é rico. Todo. Houve realmente um conhecimento que ele se dedicou a aprender. Né? E o proselitismo, ele é propenso ao caminho da mão direita. Propenso. Seria isso? Sim. Sabe por quê? Sim. Tem muito quimbandeiro que fala assim, você só é quimbandeiro quando você for rico, tiver muito dinheiro no teu bolso e você tiver a saúde extrema. Então quer dizer, você não pode pegar uma gripe, você não pode ficar desempregado, que você não é quimbandeiro, entendeu? Só que isso aí é proselitismo também. Se você professa claro que é proselitismo. para outras pessoas, você sem é proselitista. Dúvida nenhuma. E aí o que acontece? Eu não me importo ser rico ou não ser rico. Eu defino que os meus ancestrais, eles concedam a mim, lutem por mim e me deem o essencial para aquilo que eu preciso para viver com unidade com o sagrado. E para mim é suficiente. Sim. Sempre vai ser. Mas eu ainda acho, Gabriel, que a dedicação... Porque, né, independente de ser mão esquerda, a cultura banto vê dessa forma. Sim. Como a gente falou, a pluralidade das coisas dentro do conceito banto é que não há uma dicotomia entre o plano físico e o plano espiritual. Então eu respiro vivo em meu sagrado todo dia, todo momento, em qualquer local. E todo local para mim é sagrado. Né? Todos os contextos para mim são sagrados. Então se eu quero viver num extremo de um bem financeiro, então eu já estou deixando de professar isso de uma maneira equilibrada. Deu para entender? Porque eu não quero que minha vida seja um pêndulo, grandioso pêndulo. A vida de todo mundo é um pêndulo. Sim. De altos e baixos. Mas se eu
porque se eu consigo viver em equilíbrio, eu consigo viver em unidade, né? E aí eu consigo ter um contexto, sim, de que os ancestrais eles dão aquilo que é essencial para você, independente de qual é a via, né? Sem dúvida. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. A dedicação que você tem de cuidar da sua ancestralidade, né? Sim. Aí eu te pergunto uma coisa, Gabriel. Sim, Eu vou te vamos perguntar lá. uma coisa. Vamos lá. Se temos como base os princípios éticos e morais, né, de respeito, um ateu, Um ateu, nossa, aí você olha. qual é o valor dele dentro de um contexto magístico? Pode ser muito melhor que um próprio ocultista. Sabe por quê? Porque ele está desprovido de muito conhecimento, e a quem muito conhece muito se é cobrado, né? Então ele está vivendo isso aí vai ter muito ocultista vai falar, o que é isso? Não, ele está vivendo muito do que é a própria vontade dele. Ou seja, ele sem saber, ele está fazendo um movimento magístico. Sem saber, na realidade, ele está fazendo a própria vontade dele, porque ele vai acreditar muito mais em si do que em qualquer outro contexto externo ou interno. Ou seja, o desejo dele é uma magia. O desejo dele com certeza é uma magia. Ele só não dá esse nome. Ele só não dá esse nome e só não vai saber o processo espiritual de como que ele externa o resultado Que em pra ele- detrimento desse desejo. Deu para entender? Porque para ele não interessa. Porque para ele não interessa. Ele simplesmente vai... E tem muito ateu aí que vai dar de 20-0 em cima de um ocultista muito dedicado, que medita todos os dias, entendeu? Sim, porque se a gente Na for... verdade, ele tá cumprindo nada mais nada menos do que dentro de um viés individualista, e ele está cumprindo, querendo ou não, uma fração do que é o caminho da mão esquerda, né? E eu vou te falar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta provocativa, não para você, Não, que você vai ter muito prazer de responder, eu tenho Vamos lá, certeza. vamos lá. Você já viu ateu pobre? Não, da mesma forma que da mesma forma. Cara, é um questionamento. Não, tem outra também. Um mendigo na Você rua já viu judeu pobre? é a maneira como ele vê. É a maneira como ele vê. E outra coisa, culto de ancestralidade no Japão. Você vê budista, assim, que se professa, assim, dentro do... Porque o oriental, ele é muito dedicado, né? Mas o oriental, ele tem essa maneira de enxergar as O negócio dele coisas. é com horário, é ali. E ele se regenera muito Ele rápido. se regenera e ele se ressignifica a todo momento. Sim. Para o seu aprimoramento. E ele sabe Sim. depositar esse conjunto de aspectos para a religião dele, que é o budismo, que ele vai ter lá os ihais, as pedras ancestrais, e ele vai fazer aquilo religiosamente, 8 horas da noite, todo dia, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E é o que eu explico pro pessoal dentro do culto de Quimbanda. O Exu pediu 7 velas, você não vai por 14, porque você quer agradar. É 7. É tal horário. Já quer corromper, Já quer corromper, não, porque a vaidade. A vaidade. De querer ser visto. Sim. Entendeu? O melhor dos alunos que levanta a mão em todo momento não atrapalha os outros alunos. O melhor dos alunos que fica, professor, eu sei, cara, ele atrapalha os outros alunos, ele atrapalha todo mundo, ele atrapalha ele mesmo, né? A gente falou sobre os ateus, que a gente não vê ateu pobre, pode ser que alguns sejam. Pode ser, pode ser. A gente não vê muito do que é judeu pobre, né? Que a gente até faria a definição de como caminho da mão direita, mas agora, saindo um pouco das vias, a gente entende que os religiosos que se atentam mais dentro de um viés intelectualizado e procuram questionar os conceitos e os processos do que aquela estrutura religiosa promulga, aí ele consegue sim, com certeza atribuir para a vida dele e transformar aquilo em realidade, independente de via, né? Mas a mão direita vai pender para a via da mão esquerda e a via da mão esquerda em algum momento vai pender para a via da mão direita, porque não existe perfeição. Aí a gente coloca aquele exemplo do Yin e do Yang, né? O exemplo do Yin e do Yang, a gente tem um lado escuro com uma bolinha branca e um outro lado branco com uma bolinha escura, onde o que isso quer dizer? Que dentro das polaridades positiva e negativa, supressora ou expansora, elas se entrelaçam em algum momento e existe uma fagulha de essência entre uma e outra. É como a gente falar que dentro da Quimbanda, o caminho de mão esquerda é o caminho das sombras para servir a luz, mas a própria luz dentro do conceito de individualismo, né? E você falou do satanismo, eu queria perguntar um negócio. Pode perguntar, vamos lá. A gente fala do satanismo do Lavey, mas ele montou a estrutura da igreja satânica com base no próprio conceito cristão, não foi? Sim. Ele montou com uma forma até de provocação e crítica. Profanação.
profanação simbólica, né? Então ele utiliza do contraponto, né? Ele utiliza sempre do inverso, do avesso, sempre em tom de crítica mesmo, né? De ir contra a uma estrutura montada. No caso seria o próprio cristianismo, né? Talvez ele precisou dessa profanação para agregar a massa. Isso não seria eu ser a corda, o outro lado da corda e puxar? Cara, eu acho sim. Assim, só para esclarecer, eu gosto do satanismo filosófico do LaVey no que diz respeito à questão filosófica. Né? Não sou satanista. Não, sim. Você entendeu? Eu também não sou. Olha só que interessante, pessoal. Trabalho com Kimbanda, mas dentro da minha tradição, ela vem de uma herança banto e eu não faço o contexto e nem faço enxertos da filosofia satanista dentro da Kimbanda. Isso aí até pode gerar um vídeo, né? Sobre isso. Sem dúvida. Até porque o próprio satanismo ele é um conceito ocidentalizado. Né? Estamos falando aqui da Kimbanda, que é algo ancestral. Pode se considerar até em contraponto oriental. Né? Se for olhar, sim, geograficamente talvez não, mas ela realmente tem uma outra maneira de enxergar, uma outra maneira de ser vista, fazendo sim, contraponto às religiões ocidentalizadas, né? Sim. E o satanismo filosófico ele é ocidentalizado, né? O fato de utilizar alegoricamente a figura do diabo, né? Sendo que eles mesmos não acreditam. A gente vê muito isso, colocar assim, Kimbanda, o culto do diabo, cara. Que preguiça. Que preguiça. Kimbanda, o culto do diabo, é assumir a máscara. Pois é. É assumir a máscara que colocaram no negro lá não. A história comprova. E tem gente falando que a Kimbanda é um lado da mesma moeda, Umbanda e Kimbanda. Mas, pô, você chega em 1908... Na criação da Umbanda, você vê todo um cenário cristão, Exu, a tentativa de retirada de Exu e Pombagira do culto, entendeu? Mas você entra também lá no Calundu colonial, você vê negros de ancestralidade, né, de família, banto, incorporando espíritos. Isso está claro lá, todo mundo sabe. Qualquer pessoa que pegar um livro lá, ler Africanidades, vai entender isso daí. Às vezes é bom a pessoa situar também do que se trata geograficamente a cultura banto. Que está bem distante da cultura iorubá, que é a mais popular. Sim, né? Que veio por último. Né? Os negros, inclusive, quando eles vieram... Os brancos já estavam meio malhados já com aquela questão de revolta, né? Tava meio mole com aquilo lá. Então eles chegaram com um contexto de expressão cultural a nível de orixá muito mais fácil de professar, de promulgar, do que os bandos que vieram lá para final de 1500, começo do século XVI. Era muito mais difícil de tentar explicar o que é a cultura banto do que a cultura iorubá. Sim. É muito mais difícil. Sim. Né? E talvez essa falta de conhecimento do povo ocidental é que demonize tanto. Sim. Né? Demonizar, não sei nem se seria o termo correto, mas coloca de uma maneira muito pejorativa a própria cultura banto. Quer exemplo disso? Você pega o candomblé de Angola hoje, a pessoa fala assim, você é de Oxum, mas ela utilizou a queda. Isso aí, para quem é de candomblé, vai até concordar comigo. Porque assim, a nível de sobrevivência, o povo banto precisou se entrelaçar com o Nagô e com o Yorubá. Sim. Lá na Bahia, no Recôncavo, aconteceu muito isso. Inclusive, o povo de Queto odiou isso daí. A história comprova. Eu posso entrar até com referência futuramente nos vídeos, mas olha só que interessante. O sistema de jogo de búzios chama-se Eren de Logum. Ele trabalha do Odu 1 ao 16, alguns até o 17º Odu. Todos nós sabemos que existe a consequência desses 16 iniciais mais 256 e assim por diante. Mas o que acontece? O oráculo advindo diretamente da cultura banto, que era o que a gente chamava de Nigombo, já se perdeu no Brasil. Uma pessoa falar que jogou Nigombo, então ela aprendeu por lá. Aqui eu não achei nada sobre isso. E olha que eu pesquisei. E você vir falar que você joga Nigombo, porque você tem fundamentações de assentamento com Calango e Cocoalunga, que é uma equivalência a Ifá, dentro do contexto do povo iorubá, você não acha também. Aí o que o pessoal faz? Não estou julgando, tá certo? Não estou retalhando, não estou desrespeitando.
Mas muito do que se tem de sistema de oráculos vem do povo iorubá dentro de um contexto de casas de candomblé de Angola. E como isso se dá? Porque nós temos equiparações energéticas. Então nós temos Dandalunda, se refere a Oxum, que está ali no Odu 5. Então, logo, eu falo que você é de Oxum, mas quando você vai para o Roncó, para a sua reclusão, para fazer iniciação, a fundamentação talvez não tenha se perdido naquela casa de Angola. Então, faz-se um inquice no seu mutuê. Mas hoje, a referência para revelar quem é o seu ori, né, o seu mutuê, o seu eledá, está dentro do sistema iorubá. Isso não é assim. Eu não posso criticar. Foi nível de sobrevivência. Foi coisa de lá de trás. Os negros tiveram que se juntar para isso. Houveram guerras por causa disso. Houveram revoltas por causa disso. E a Quimbanda também sofreu disso. Porque daí o que acontece? A dedução, né? Não existe uma data precisa, mas a dedução desses espíritos que eu mencionei, lá do Calunga colonial, que emprestavam a matéria para poder trabalhar com ancestrais, até rolava beberagem de sacralização e imolação de animais para tirar uma mazela da pessoa. Hoje, como a gente falou lá no começo do vídeo, são o que nós intitulamos de ancestralidade máter a nível de Exu e Pombagira, entendeu? São ancestrais. Dentro do nosso conceito, que eram chamados de espíritos, passam a ser ancestrais. E aí você vai pegar, voltando lá naquele assunto, né? Para você entender e colocar sua visão. Como que um espírito quimbandeiro, que eu expliquei lá nos vídeos anteriores, aí que tá, desce num terreiro que tem dogma cristão. Por que ele desce lá? Ele apanhou de chibata, o branco chamava o índio de preguiçoso, porque o índio não era bom, né, para ser escravizado, né? Vocês vão falar disso? O índio era mole, né? O negro era mais... Existe essa história de que o negro era mais forte. Mais viril. Tinha uma estatura melhor. Na verdade, era difícil de você controlar os índios, né? Então, além de ser difícil de você controlar os índios, eles teriam acesso de conhecimento da nossa botânica. Porque eles eram nativos. É muito mais difícil de você controlar quem já conhece o território. Quem já conhece o território. Né? Os índios, eles entraram basicamente em questão de guerrilha, em situação de guerrilha. Eu sou muito do que o espírito se aproxima somente se ele está afim e de acordo com os protocolos daquela egrégora. Ponto. Sim. É que tem bastante casas que recebem tais espíritos, né? Ou dizem que recebem tais espíritos também. Tem muito disso. Exatamente. Mas é bom para colocar o pessoal para pensar, né? Sim. Porque o pessoal coloca num banco que nem todo preto é preto, nem todo preto velho é preto, né? Como é que é? Nem todo preto velho E nem todo caboclo é índio. Não, como é que o pessoal falava? Nem todo preto é preto dentro da Umbanda, né? O preto velho vem numa roupagem fluídica, que pode ser um branco, que pode ter sido um padre. E dentro do contexto de Quimbanda nós procuramos canalizar, de acordo com os nossos conceitos, espíritos realmente que estão conectados com a nossa ancestralidade brasileira. Por isso a Quimbanda brasileira. Ela vem de um viés de herança doutrinária banto que se assemelha a nível de ensinamentos ao caminho da mão esquerda, se assemelha, tá? Então, por isso tem uma estrutura própria. Porque nós temos aqueles que não aceitaram esse contexto de catequização e temos o viés umbandista que vem dentro do espírito que o primeiro vem falando salve Senhor Jesus Cristo e assim por diante, não é? Sim. Então, é muito importante porque... não tem como você ser cristão e não ser cristão. Eu falei isso no outro vídeo. Não tem como. Ou você é ou você não é. Você ser meio termo de uma situação não dá. Não dá. O que você acha disso, de ser meio termo de uma situação? Cara, não existe isso, né? Você não consegue, na verdade, desempenhar ou... Você não consegue concluir aquilo como se fosse uma verdade sua. Porque já é uma coisa meio... sem fundamentação. Sim. Sabe? Sem fundamentação. E algo muito interessante também que a gente poderia estar levantando aqui, um paralelo, né, da cultura banto com a brasileira, é que a latitude dos países são as mesmas, né?
Sim, sul, né? Subsaariana. Subsaariana. É a África subsaariana. Sim, que é o Congo, Angola. Zaire, Congo, Moçambique, Angola. Sim. Isso. E é interessante isso, como que de certa forma todo o planeta ele está meio conectado. Sim. Né? Sim. De alguma maneira. Se a gente for colocar o mundo com os seus pontos de forças mais fortes e equivalentes, o Brasil ele tem muito da África subsaariana. Muito. Não é só a nível religioso, é a nível de plantio, é a nível de... A nível geográfico. Então, assim, tudo, de certa forma, está conectado e mais um motivo para a gente buscar saber mais a respeito dessa ancestralidade, que são definitivamente irmãos nossos. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Mas é isso, eu acho que hoje ficou tanto da sua parte, eu agradeço. Eu que agradeço. Mas eu acho que todos os pontos de substância foram muito bem exemplificados por você e a gente conseguiu colocar as pautas e quem seguiu o vídeo até o final vai conseguir unir os pontos como uma teia de aranha, né? Porque foram vários assuntos, esses assuntos foram se retornando para poder dar ênfase naquele assunto e trazer essa substância para isso. E o pessoal entendeu o que é o caminho da mão esquerda na quimbanda. Ficou claro, se assistir até o final, ficou claro, né? Ficou, muito claro. Foi muito bom. E agradeço, cara, agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso, uma honra enorme estar aqui com você, com a sua equipe e poder estar participando desse projeto tão bacana. E vamos fazer mais vezes, que eu quero saber um pouco também sobre o catimbó. Aí a gente... Que assim seja. Eu te apresentei como catimbó, mas aí a gente tem que pegar um pouco sobre o catimbó e trazendo também para o pessoal conhecer. Sim, claro. Porque é matriz africana também. Sim. É pagelança, é muito bom também. O pessoal precisa entender que o universo aqui não vai rodear tão somente na quimbanda, mas isso aí é mais para frente. Mais bacana. Teremos essa oportunidade, que assim seja. É isso aí. Alupandê para quem é de Alupandê, Inguzu para quem é de Inguzu, Mojubá para quem é de Mojubá e Laroê para quem é de Laroê. E assim seja.